Seja bem-vinda, seja bem-vindo à Mediunidade Sem Tabu, você que está acompanhando a gente pelo Portal Mundo Maior, essa série exclusiva, né, portalmundomaior.com.br, onde a gente vai mergulhar aqui nesse universo da mediunidade, trabalhando ela e desvendando ela sem tabu. Eu, Ricardo Guelph, aqui do marketing da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, recebendo aí ao longo desses episódios 4 convidados: Celina Sobral, Walter Farid Júlio, Roseli Aparecida, e no episódio de hoje, recebendo aqui Tânia Carvalho, ela que é expositora e comunicadora espírita. Seja muito bem-vinda, obrigado pela participação, Tânia. Muito obrigada, Ricardo, por essa oportunidade. Nós somos lá do Paz e Amor em Jesus, no Tatuapé. Venha nos visitar quando puder, aqui em São Paulo. Nós também estamos junto com a família FEAL. Nós estamos no pronto atendimento às segundas-feiras. E é muito bom estar aqui falando sobre mediunidade. E hoje, especialmente, desculpe, falando de mediunidade em crianças, amigos imaginários. É muito bom. A Tânia já adiantou. Hoje a gente vai falar de amigos imaginários. A Tânia que é autora, né, do livro Deixe-me Partir e também da obra O Despertar da Mediunidade. Como lidar com a mediunidade em crianças e jovens, né? Como lidar com essa mediunidade, e é um tema interessante. Essas obras estão disponíveis na nossa loja Mundo Maior, mundomaior.com.br. Tânia, então a gente já pode começar nesse tema, né? Amigos imaginários. Muitas crianças dizem ter esses amigos. O que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre esses amigos imaginários, Tânia? Olha, o Espiritismo, claro, acolhe nas nossas casas espíritas os pais. Inclusive, esse livro, ele é produto de um pedido dos pais, que chegam à casa espírita. Na nossa casa, antes da pandemia, nós recebíamos 200 crianças no domingo de manhã. E eu fiquei mais de 25 anos recepcionando os pais, que traziam as crianças que estavam tranquilas, mas os pais apavorados. O meu filho está vendo crianças, meu filho me acorda durante a noite, diz que tem um amiguinho lá que não deixa ele dormir, tem outros que dizem que o espírito quer brincar, e as crianças lidam muito bem com isso. Mas o Espiritismo recomenda que pais atentos busquem o pediatra, claro, porque isso acontece desde eternidade. Uhum. Então, nós precisamos observar como isso acontece desde pequenininho. A criança é o termômetro da casa, né? Ela não dorme, ela se ressente do ambiente, enfim. Então, é importante que os pais atentos levem-no primeiro ao pediatra, façam exames, relate o que está acontecendo. E também, após isso, não tem problema nenhum, leve uma casa espírita ou leve a sua casa religiosa, para que as energias desse espírito que está chegando, ele possa se readaptar. É interessante que muitos psicólogos encaminham crianças para a nossa casa espírita. Médicos também. É muito comum. Ultimamente, muito. Mas, normalmente, a psicologia acredita que esses amigos são imaginários mesmo. Que a criança, ela busca uma forma de sair de algum problema que ela esteja vivendo. Então, ela busca um mundo onde ela possa mandar, ser obedecida por esse amigo imaginário, criar um mundo que é dela. E muitos dizem que quando perde um ente querido e ela acredita estar vendo, e ela diz, estou vendo lá o vovô, a vovó, os pais que não são espíritas ou que não se envolveram com a doutrina espírita, eles vão ficar apavorados. Vão levar para benzer, para exorcizar, para tudo que for possível. Surge, né, esse medo. E os psicólogos dizem, não se preocupem. Isso é uma forma inconsciente que a criança tem de fugir a essa dor que ela não pôde lidar. Então,
é importante observarmos, sim, porque existem muitas crianças que, principalmente atualmente, têm nascido crianças, Ricardo, muito espertas, muito sedutoras, que criam esses amigos imaginários, sim. Então, o espiritismo, ele primeiro pergunta: já passou no pediatra? Já passou no psicólogo? O que não deu certo? Está dormindo bem? Porque o termômetro de dormir é que é indispensável. Existem exceções, é claro, a gente não pode sair carimbando tudo como igual. Mas é importante os pais ficarem muito atentos. Foi no psicólogo, foi no pediatra, nada. Aí nós vamos buscar, então, a casa espírita, sim, logo. E ali os passes vão minimizar essa situação, vão blindar, né, esse momento. Mas, por outro lado, se você me permite, é importante lembrar que quando a criança está reencarnando, ela demora um período para se readequar aqui no mundo encarnado. Emmanuel falava, né, nos tempos do Chico, que demorava mais ou menos uns 7 anos para que nós poderíamos dizer, está reencarnado. Né? E neste processo, às vezes, ele pode ver e depois, porque ele está vendo ainda, está com as memórias da onde ele veio. Né? Então, tudo isso, na casa espírita, nós vamos chegar a um bom termo. Né? Acolher e entender, né, esse processo. Exatamente. E existe uma idade para que essas crianças possam presenciar esses amigos? Não existe, mas antes de eu completar, eu queria lembrar um psiquiatra espírita, Dr. Sérgio Felipe, que ele tratou da epífise, a glândula da mediunidade. E é tão interessante que num dos livros de André Luiz, eu acho que não sei se é nos Domínios da Mediunidade ou de Mensageiros, um desses livros da série de André Luiz, O Espírito, através do Chico Xavier, tem um capítulo destinado à pineal, à glândula da mediunidade, e diz assim, no futuro, os médicos a devastarão. E o Dr. Sérgio Felipe, na minha opinião, é um desses médicos. Porque ele, como médico, lá professor na USP, ele fatiou a pequena glândulazinha, tamanho de um grão de ervilha, e ele observou características muito importantes de que realmente os médiums, passou da puberdade, essa mediunidade aflora mais ainda, né? E ele nos diz que é muito procurado, claro, por pessoas que têm crianças e jovens começando a ver e a falar e a ser perturbado pela espiritualidade infeliz. E ele observa que, apesar de ter um CID é um Código Internacional de Doença, que fala de pessoas possuídas, isso graças a Jung, né? A gente, inclusive, os médicos agora, eles têm que perguntar, quando chega alguém lá, você ouve vozes? Aí ele diz assim, qual a sua religião? Então, naquela anamnese que ele faz, ele tem que perguntar. Por quê? O Jung, o grande psiquiatra, ele e pesquisador, né, de uma médium possuída, ele chegou à conclusão de que algo sobrenatural existia. Então, o Dr. Sérgio Felipe diz que, na experiência dele, pessoas que chegam lá dizendo que o filho vê e sente espíritos, é passado por exames e o traçado não é igual de uma pessoa que tenha, por exemplo, convulsões, que tenha alguma epilepsia, algo diferente. Quando o médium está no ato mediúnico, já é um traçado diferente, distinguindo. Então, você me fala, existe uma idade? Não existe uma idade. Existem médiums que desde do berço, Dona Ivone do Amaral Pereira, aconteceu isso. No berço, ela já se manifestou numa catalepsia, não é?
E ela mesma, psicografando Dr. Bezerra de Menezes, ele diz-nos, lá no livro nas Memórias da Mediunidade dela, Recordações da Mediunidade, que ela escreve junto com o Dr. Bezerra, no primeiro capítulo ele já diz que os médiuns mais seguros serão aqueles que desde o berço apresentem a mediunidade. Alguma característica, né? Então, e ele ainda diz mais, que ela é fruto de experiências pretéritas. Então, quer dizer, esse médium ostensivo de hoje já o foi em muitas outras encarnações. Então, é um processo de crescimento. Não existe uma idade. Nós recebemos pessoas lá na nossa casa com bebezinho que tem problemas, jovenzinhos e adultos também, né? Que chegam assim numa situação bastante delicada. Por que ao longo, né, que a criança vai crescendo, vai deixando, né, essa infância, ela vai deixando de ver esses amigos imaginários, de relatar para os pais sobre esses amigos imaginários? Ricardo, se eles forem amigos imaginários mesmo, logo a criança vai parar. Mas se for mediunidade mesmo, como a maioria o é, ele vai se apresentar em adulto também. Não é que de determinado momento a pessoa muda, não. Mas é que naquele momento é o momento adequado para ele manifestar. Enquanto não é... Por quê? O médium, ele precisa de um arcabouço. O médium é um intérprete, ele precisa de um arcabouço intelectual, não é? Então, esses amigos imaginários, não é que eles... Se eles desaparecerem e não acontecer nunca mais, e não tiver nenhum... É porque era imaginário, era coisa da criança. Mas, ou poderia ser apenas recordações de vivências, como eu disse anteriormente, aquele período de readaptação. Mesmo quando nós desencarnamos, as pessoas logo querem uma psicografia do ente querido. Mas ele precisa de um período para se adaptar do lado de lá. Então, veja que as mudanças, elas comportam sempre períodos de transição, certo? Então, é muito importante nós observarmos isso. Não é que o espírito mudou, é que ele está realmente reencarnado, é o momento propício, ele tem condições físicas para tanto. Esses amigos, né, quando realmente expressam esse contato espiritual, essa experiência mediúnica, e a criança está ali acompanhando isso, esse espírito, esse amigo, né, ele pode fazer mal para essa criança ou até ferir alguém próximo a essa criança? Com certeza, se for amigo, não, né? O que os espíritos fazem é utilizar a criança que está ali naquele período. Estou ainda no mundo espiritual, estou no mundo físico, aquele período intermediário, né? A gente até diz assim, esses amigos imaginários, às vezes, eles se transformam em monstros. Mas é no sentido de que não permite que eles durmam, vão lá perturbá-lo, mas pode acontecer de algum espírito interferir negativamente naquela criança. Eu diria para você, pode, mas é muito raro. Por quê? Primeiro que nós temos os anjos guardiães, não é? Que vão socorrer esse espírito que está se readequando. Mas também pode ser que existam espíritos que venham de forma vingativa desde o início do renascimento, quando eles detectam fulano reencarnou, vamos atrás. E esses nossos desafetos nos encontram.
Ah, de qualquer maneira. Existe um livro que o Divaldo psicografou, eu não vou lembrar o nome, mas me lembro da história que me impactou muito. Porque o espírito tinha a condição masculina, ele reencarna e os seus obsessores o perseguem, tentam encontrá-lo e não encontram, até que um percebe ele mancando, caudicando, né? E ali ele diz, é fulano, porque eles identificaram que ele trazia para essa encarnação a mesma situação de quando eles conviveram e aconteceu ali a rusga, né? Uma rusga bem forte. Então, eles percebem. Aí o mentor espiritual diz assim, às vezes mudam de sexo, às vezes mudam de país, mas as afinidades não mudam. E eles vão nos encontrar. E fica nesse vai e vem de reencarnações e de busca. Mas uma criança sempre tem mais proteção. Normalmente, num lar que tenha minimamente condições, eles vão atrás, seja da benzedura, das bênçãos, seja o nome que se der dentro da tradição religiosa daquela família, ou mesmo ateus, que pratiquem a ética, o bom proceder, eles serão, sim, porque os espíritos bons, eles não seguem, eles não protegem as bandeiras religiosas, mas a criatura de uma maneira geral, né? Interessante porque você trouxe, né, essa questão desses inimigos, né, que conseguem identificar logo aí nesse reencarne, nesse início de vida na Terra dessa criança, desse espírito. A gente falou desses inimigos. Será que podem ser entes queridos que desencarnaram dessa família ou até afetos de outras vidas que vão aparecer ali? Essa criança vai relatar como um amigo imaginário, mas é alguém próximo e que quer esse bem, como você já falou dessa proteção? Ah, com certeza. A gente assistindo o filme do Chico, logo de pequenininho ele via a mãe que havia desencarnado quando ele tinha 5 anos, não é? O Divaldo tinha um índiozinho paraguaçu, desde pequenininho que o acompanhava, né? A mãe dele, que morria, a gente viu no filme Divaldo, né? Ela só foi acreditar mesmo quando ele relatou, inclusive a roupa que a mãe dela, que ele não havia conhecido, que ela havia morrido antes de Divaldo renascer, não é? E a irmã diz, nossa, ele está descrevendo a roupa que nós a enterramos, com quem ela foi enterrada, não é? Então, é muito comum, sim. E o momento do sono, ele é o momento da gente reencontrar nossos queridos. Mesmo que nós não o vejamos antes de dormir, mas quando a gente vai dormir, sonha e traz lembranças do nosso querido, é sinal de que nós estivemos lá na espiritualidade juntos. E aí trazemos aquela sensação boa. Nossa, acho que hoje eu sonhei com a minha mãe. Ai, acho que hoje eu sonhei com o meu marido que já partiu. Então há sempre essa conexão, né? Seja em vendo ou em sentindo, às vezes dentro de casa a gente percebe o perfume. É tão interessante que meu avô, meu avô materno, né? E ele sempre foi espírita. Eles nem se casaram, eles casaram em 32, já não casaram na igreja, porque eram espíritas. Se conheceram no centro espírita. Interessante. E ele fumou a vida toda aquele cigarrinho de palha. Morreu por conta disso. E depois, era tão interessante que, passado anos, às vezes a gente sentia, minhas tias relatavam, nosso papai hoje está aqui. Porque sentia aquele odor, que ele se fazia identificar com o odor que era característico dele. E semelhante para lembrança, né? De maneira que a família falasse, isso, o pai está aqui. Associava. Acho que voltando até ao que a gente trouxe no início, né, do episódio de hoje, a gente falou dessa relação dos pais na busca de psicólogos, pediatras, mas também do centro espírita, né? Como que esses pais devem lidar com esses dois caminhos a se procurar e
quando uma criança relata, e não só esses caminhos, mas como lidar com a criança, qual a melhor maneira de tratar ela e esse assunto com a criança? De forma bem natural. Porque, na verdade, na minha experiência, a criança, para ela não tem problema nenhum. Exceto uma única mãe que chegou lá com um menino bem bonito, loirinho, assim que nem você, clarinho. E ele já tinha uns 12, 13 anos. E a mãe me trouxe e disse assim, Tânia, você está vendo meu filho? Ele vê, na hora do evangelho no lar, ele vai relatando e eu fico perguntando para ele, quem você está vendo? Quem está aqui hoje? Não podemos fazer isso. Jamais. Então, nós não podemos nem descartar a hipótese de mediunidade, nem estimular com a criança acerca dessa mediunidade, porque ele vai se sentir uma pessoa que se distingue. E a mediunidade, ela é característica da criatura humana. Todos nós somos médiums, uns mais, outros menos. Mas todos, Kardec diz, raros não têm pelo menos rudimentos desse traço. Então, conversar normalmente, se a criança estiver com medo, explicar, a mamãe está aqui, o papai está aqui, vamos fazer uma oração juntos, durma no quarto, até no quarto da criança, ao lado, depois saiam, para que ela se sinta segura, se ela apresentar medo. Mas, normalmente, as crianças não têm medo, elas só se incomodam porque não querem brincar, não querem ouvir o barulho. Assim. Toda criança que vai relatar ter amigos imaginários em algum momento dessa infância, vai se tornar médium quando crescer, na vida adulta? Não necessariamente. Porque existem pessoas, como nós falamos, elas têm um processo de estar reencarnada. Emanuel falou 7 anos. Hoje eu acho que uns 4, 5 anos a gente já tem ideia. Porque essas crianças são demais, não é? Então, eu convivi com uma pessoa na mocidade que é minha amiga até hoje. Conheci ela em 1970. Você estava reencarnado na outra vida ainda. E a família chegou à casa espírita porque ela tinha um ritual com um filho. Então, e é interessante que ela me relatou recentemente, porque eu coloquei essa história no livro também, estou dando um spoiler. E ela disse assim, Tânia, é interessante que eu nunca tive uma boneca. Aí eu tanto falava que eu tinha um filho, que eu tinha que cuidar e pegava um pano e tentava embalar, que a minha tia me deu uma boneca. A única. E porque ela pegava aquele pano e ela morava num quarto e cozinha, numa casa muito simples. Então, ela punha a criança numas cadeiras no quarto e as pessoas iam visitar a mãe lá no quarto, sentavam. E ela, você tá vai matar meu filho. Então, até que uma vizinha, que era espírita, falou assim para ela, a mãe, a senhora tem que levar essa menina no centro para ela parar de ver esses espíritos. E é interessante que ela foi levada à casa espírita, a família se tornou espírita até hoje. Ela nunca mais teve evento e ela se lembra de como ela cuidava e que, de repente, sumiu. Ela agora me relatou recentemente. Aquilo acabou. E ela estuda o espiritismo até hoje, frequenta a casa espírita, aplica o passe, mas ela não tem outra mediunidade, como se imaginava desde pequena. Então, nós não podemos sair carimbando tudo, vale para um, não vale para outro. A mediunidade, ela é uma condição física, está lá no Evangelho capítulo 24, está lá no capítulo 14 de O Livro dos Médiuns, se debrucem um pouquinho para estudar sobre isso. Então, é isso que nos compete falar com relação à mediunidade na criança. Cuidado e que nós, pais e pais substitutos,
tenhamos olhos de ver, observar e ajudar essas crianças que estão passando por esse momento, que pode ser doloroso pela ignorância. Não no sentido ruim da coisa, mas não saber que caminho e como agir, não é? Então, lidar com muita tranquilidade, porque para a criança, depois ela acaba esquecendo. Queria que você deixasse, né, agora para o pessoal de casa, uma mensagem final, uma conclusão sobre esse tema, né, Amigos Imaginários, e também o seu agradecimento, Jaz. Eu acredito que a minha mensagem fica para todos que estão nos sintonizando. Se você conhece alguém, se você tem alguém na sua família, em que a criança ela vive naquele mundinho só fechado dela, pode ser mediunidade, mas também pode não ser. Não vamos sair carimbando tudo, vamos analisar, vamos buscar profissionais da área da psicologia, claro que da área médica, aquele pediatra que acompanha. Vamos buscar a casa religiosa, vamos procurar entender. Não vamos incentivar esse desenvolvimento da mediunidade, porque cada um nasce, como Chico sempre dizia, o que é seu, o que é tarefa sua, haverá de achar um jeito de chegar até você. É isso que eu gostaria de dizer. Queria agradecer, Tânia, a sua participação, seu tempo, toda a sua sabedoria aqui impressa nesses episódios. Eu queria agradecer também a você que está acompanhando a gente, debruçando sobre esse universo da mediunidade, nessa série exclusiva do Portal Mundo Maior, Mediunidade Sem Tabu, acompanhar os outros episódios com os outros comunicadores, Celina Sobral, Walter Farid Júlio, Roseli Aparecida, e esses outros episódios também com Tânia Carvalho. Mais uma vez agradecer, Tânia, pela participação e agradecer você que está em casa. Até o próximo episódio.